Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. De volta a Futebol 360 e o assunto agora é o Corinthians. De tanta gente, né, professor? E também o Corinthians agora de Dorival Júnior, que vai estrear contra o Novo Horizontino e ontem falou na sua apresentação, professor Dorival. É uma satisfação, um prazer poder estar aqui, um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Eu acho que isso é fundamental e já ir implantando alguns comportamentos que a gente queira da equipe. Não adianta eu esperar para daqui a 11 jogos, senão isso aí será terrível e penoso para todos nós. Então eu espero que já amanhã a gente consiga pelo menos alguma coisa daquilo que nós estamos buscando aí, melhorarmos tudo aquilo que nos foi entregue pelo Ramon há tão pouco tempo aí atrás, né? Eu acho que essa equipe tem um potencial muito maior do que aquilo que nos mostrou nesses últimos jogos, em razão principalmente, na minha opinião, dessa pseudo-desconcentração. E depois de ouvir o professor Dorival, vamos ouvir o professor Celso Zelt, um dos maiores historiadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Dorival colocando no currículo aí passa a ser o nono técnico a defender Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Surpreendentemente, Vanderlei Luxemburgo não está nessa lista. O Vanderlei não dirigiu o São Paulo. Não é? Isso é uma surpresa. É um objetivo de carreira dele, já falou isso. E o Dorival, eu acho que o destino está conspirando para algumas coisas. Por exemplo, no jogo de hoje ele tem dois desfalques, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique não é uma unanimidade, mas é um dos melhores zagueiros que o Corinthians tem hoje, né? Até por exclusão. E o Memphis Depay. Claro que nunca é bom você não contar com o Memphis Depay, com a qualidade que ele tem. Porém, isso dará oportunidade. Porém o quê? Quero ouvir agora. Porém, né? Há um caso diferente. Há um caso diferente. Isso pode lhe dar Em algo de bom e não ter o Memphis Depay? Taticamente, ele pode entrar só com dois na frente, dar uma reforçada no meio e a gente vê um Corinthians um pouco mais consistente, que era o que a gente cobrava aqui ontem ou anteontem, acho que até segunda-feira, né? Logo depois da hecatombe contra Também levou o no baile do Flamengo. É o lado bom dele dar uma mexida nisso aí sem barulho. Já começa com a possibilidade desse 4-4-2 mais confiável. Mas ele deu a entender que vai seguir com o Losango no meio. Então, mas aí que não é terra arrasada, que eles já deixaram uma base pronta, que o time se desequilibrou depois que atingiu o limite no Campeonato Paulista, né? Fez um esforço muito grande, aí depois perdeu um pouco do foco, mas que tem uma base de trabalho feita ali. Não precisa jogar fora. Quando joga em Itaquera, pode tentar. Agora, no Flamengo, no Maracanã, com aquele meio campo despovoado lá, nunca mais. Acho que com o Dorival a gente não vai ver isso. Nem Itaquera. Itaquera, o jogo é o mesmo, futebol. Tem que estar reforçado. Na sua concepção, a inspiração é outra em Itaquera. O abafo é outro. Não deveria ser. O clima é outro. Você vê o Palmeiras, o time que tem vencido... Não tem fator casa nisso aí, prof? E às vezes, por exemplo... Professor, o próximo... Professor Celso, por favor. leve como exemplo... Entendi. Os times que têm vencido aí nos últimos anos, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo no ano passado. Tem que jogar igual fora. Tem que jogar a bola fora, não só em casa. Senão não ganha campeonato, amigo. Me permite uma parte? Os pontos Senão fora não ganha da curva. campeonato. Nem todo mundo é Palmeiras, nem todo mundo é Flamengo. O Fluminense ganhou a Libertadores eliminando o time lá que o Eugênio estava lá no...
no Paraguai, não foi? Olímpia. O Olímpia, fora de casa, eliminou O Inter. O Inter, fora, tem que jogar a bola fora de casa, senão não levanta a taça, professor. Quando você tem condição para isso, eu tiro o chapéu. E também há casos e casos. Por exemplo, o próximo jogo em casa é contra o Inter. É contra o Inter. Talvez não fosse eu acho lindo o time ser forte em casa, contar com o apoio da torcida e a torcida espetacular, o barulho que faz a torcida do Corinthians na Neoquímica. Mas tem que jogar fora também, Mas, Abel, senão não levanta a taça. Você citou aí o Palmeiras. Joga muito fora de casa. Só Às que em vezes casa joga tá difícil, melhor. né? Nem sempre. Em casa a coisa não tá tão boa. Nós vamos falar O hoje. Palmeiras está invicto fora de casa. 16 jogos sem perder fora de casa. Mas jogando na arena, né, no Allianz Parque, melhor dizendo. Ele perdeu o último do Bahia, mas não jogou mal. Perdeu pro Corinthians do Campeonato Paulista e tem aí Mas tropeçado. ele jogou muito mal contra o Bahia. Ele criou várias chances, jogou bem. Tem tropeçado. Foi Tem jogado infeliz. melhor, tem obtido resultados melhores fora de casa. Você que é o Capitão América. Boca Juniors histórico. Quantas vezes campeão da Libertadores? 6? 6 vezes. E o Boca na Bomboneira. Realmente, na Bomboneira era maravilhoso. Só que fora de casa jogava mais, Mas ninguém falava. tinha time para isso. E ninguém falava. Quando tem time para isso, a gente tira o chapéu, mas é exceção. Continue, professor. Nem todo mundo Já te interrompi demais. Nem todo mundo tem um timão o tempo inteiro na sua vida, apesar do Corinthians ter um timão no nome. Mas nem todo mundo tem um timão o tempo todo. Daqui a pouco nós vamos falar de um jogo bem legal para esse fator casa, que é o Ceará e Palmeiras. Que é o confronto desse Palmeiras que joga bem fora de casa contra um Ceará que está invicto esse ano em casa. Aí gostei, hein? Mas esse é outro caso. Hoje, esse caso aqui é Novo Eu não Horizontino. estava nem invicto em casa. Vamos, depois a gente fala sobre isso. Mas, professor, eu que interrompi o professor aqui, mas o professor destacou que, obviamente, é ruim não ter o Memphis, mas, por um lado, pode ser que o Dorival acerte alguns problemas ali. Você discorda pelo que você está fazendo assim? Então fale, Eugênio. Eu discordo. Eu estou falando demais O hoje. Memphis é o craque do time. Não, mas eu fiz essa ressalva Craque aqui. tem que estar sempre Não em é campo. bom ficar sem o Memphis. Eu só falei que é uma eu acho o oportunidade seguinte. para escalar o time do jeito que, inclusive, você falou que tem que escalar. Mas eu falei que tem que escalar com o Toma, Memphis. Eugênio. Então, tudo bem. Com o Memphis. Mas eu esse sei que você craque queria não tirar o Eu falei Romero. que tem que escalar com o Memphis. Mas não dá, hoje não dá pra contar com o Memphis. Hoje Tá não dá, machucado, mas assim, não é acabou. melhor. Mas Não é melhor. Te deu uma Ruim. pancada Mas o aí, Memphis é um hein? craque, ele não pode sair do time. Mas esse craque Ele não pode jogar ter todas. uma percepção mais coletiva, sem a bola participar mais. Só que ele, com a bola, é um jogador que faz a diferença. Não, mas no ninguém tá Corinthians. dizendo pra tirar o Memphis. Eu tô dizendo que ele vai fazer uma limonada com esse limão que você apresentou pra ele. Aí vai pegar o limão e fazer uma limonadinha. Caramba, te deu uma pancada, hein, Eugênio? Você deu. falou! Não falei, não. Era o time que a gente defendeu aqui, não só você. Eu também. Mas com o Memphis. Mas hoje não pode ter Memphis. Você quer o quê? Que o cara entra com uma perna Então, só? mas Não será dá. que ele... Mas Não assim, dá. sem o Memphis, ele vai manter o desenho tático e vai mudar o desenho tático. Essa é a questão. Eu acho que ele não vai mudar o desenho tático. Não, hoje ele vai porque ele é botar o obrigado. Coronado lá no lugar dele e vai pro jogo. Romero, jogando de segundo atacante, funciona também. Tem o seu valor. Eu acho, não sei. Vamos esperar para ver qual vai ser a Então, escalação. peraí, antes, Então, dança antes o do Breno menino. falar, temos a provável escalação aí? Coloque na tela, então, por favor, e aí a gente continua a nossa resenha aqui. A escalação Porque tá inicial esquentando, tá viu, fora da- Breler? Tá Tá esquentando, o professor apontou a mão pro Eugênio. Você falou, Você Eugênio! tá querendo arrumar confusão aqui. Você é um Eu não, eu sou da paz. plantador de crises. Eu sou da paz, mas o professor apontou pra você. Hugo Souza, o provável Corinthians com Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Angileri. Por que essa parada no Kaká? Porque o Kaká, ele às vezes traz um pouco de Não, é uma preocupação. zaga que transmita muita confiança hoje. Entendi. Não, sejamos justos, Isso, não inclusive só com o Ramalho, acho que Kaká. mais até o Ramalho. Eu gosto mais do Kaká na frente do que atrás. Na frente ele O faz um Breler, golzinho. você tá olhando ali o desenho, você tá vendo o losango ali, ó, Ranieri, Carrilho, Coronado, Martins, tá vendo ou não? Pra enxergar. Esse losango já funcionou, já deu o resultado no Corinthians. E aí, agora você tem a escalação na tela. Fale, por favor, não tem Memphis, e aí? O que você acha do que disseram os amigos aqui? É uma escalação que equilibra mais o time. Naturalmente, o Corinthians com o meio-campo mais reforçado e até pela característica, né? Ranieri, Martins e Carrilho. Jogadores que têm mais potência física, se comparar com o Bidon, por exemplo, foi opção no Maracanã. Então, mas só completando, o que reforça é entrar o Martins do Bidon. Aí é que tá o reforço. Então, dá uma encorpada.
E até pensando no adversário, não é o Flamengo, mas é o Novo Horizontino, que é um time que também sabe jogar, um time que, jogando em casa, então, pressiona muito. É um time que deve jogar o Pablo Diego hoje, que fez 2 gols do Novo Horizontino na última rodada da Série B. Jogador perigoso. Jogador chato ali, muita movimentação na frente. O Vagninho do lado direito, um jogador perigoso. Então, é um time que já... O Corinthians ganhou no Campeonato Paulista, mas com muita dificuldade. Tudo bem que poupando jogadores. Não tem mais o Eduardo Batista no comando. Tá aí o Pablo Diego, jogador que perdeu a posição no time, mas tem 5 gols na temporada, já... E foi ele que perdeu um pênalti contra o Corinthians no jogo do Paulista? O pênalti que o próprio Hugo Souza cometeu e depois defendeu, né? Se redimiu. Perdeu o pênalti. Mas é bom jogador o Pablo Diego. E agora, sem o Eduardo Batista, Humberto Louser é o técnico. Humberto que chegou com a missão, né, de tornar esse novo... Aí, ó. Esse é o pênalti? Do pênalti É esse, ele vai perder o Hugo Souza. O Corinthians foi campeão paulista com uma única derrota para o São Paulo. O jogo que o Corinthians mais esteve perto de perder foi esse aí. Foi. E foi uma O Hugo pegou muito. Né? E assim, mas o Hugo se precipitou no lance do pênalti Muito. também. Precisava fazer. Mas é um time muito bom do outro lado. Humberto Louser, que você citou, ele dá continuidade de uma forma legal ao trabalho do Eduardo Batista? O Eduardo Batista fez um trabalho longevo no Novo Horizontino, né, para os padrões do futebol brasileiro. Quase subiu 2 vezes, né? Quase subiu 2 vezes. Humberto Louser é um cara que conhece muito de Série B, né, já até pela Chapecoense, em 2 passagens, fez trabalhos interessantes, mas é de se lamentar também, porque o Eduardo Batista, na minha visão, merecia ali continuidade, talvez desgaste. Mas né? aí acontece essa troca, né? Desgaste também pelo tempo vem de de trabalho. vencer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Em casa, mas venceu. Tirou a liderança do Atlético Paranaense, não perdeu ainda na Série B, então é um time que geralmente dá trabalho para times grandes no cenário do futebol paulista e não deve ser diferente contra o Corinthians. E ano passado ganhou do Corinthians na Neoquímica, né? Ganhou. Ganhou bem. Paulista. Com 25 minutos do segundo tempo, estava 3-0 para o Novo Horizonte. Então. E o O Corinthians não deu muita sorte, não, porque pegou um adversário bem difícil. É claro, o Palmeiras pegou um time de primeira divisão. Mas o Corinthians pegou um adversário Novo Horizontino é chato, né? Mas até por isso faz sentido a escalação. Meio campo mais encorpado para enfrentar esse Novo Horizontino, como o professor gosta de dizer, faceiro. Um time que não olha ali para o tamanho do adversário do outro lado. Então o Dorival tem uma estreia complicada, mas vejo que é prudente e é muito do que o Dorival fez a carreira inteira. Fala-se de uma forma pejorativa do Dorival, o tal do feijão com arroz, mas hoje é jogo para isso. Acabou de chegar. Estreia contra o Novo Horizontino, jogo de Copa do Brasil fora de casa, é o feijão com arroz bem feito para dar certo. É aquele feijão bem temperado. Você quer um gostinho? Né? Um cominho? Você gosta de cominho? Linguiça. Mas tem seu valor o técnico com esse perfil, Abel. Um pouquinho de farofa, farofa com ovo, mistura com feijão, fica lindo. E é como o prof falou, não é jogar tudo do trabalho do Ramon Dias no lixo, porque o Ramon Dias foi campeão paulista, salvou o Corinthians de um rebaixamento, conseguiu levar para a Libertadores, embora tenha sido eliminado na pré, mas ainda assim tem coisas a se tirar desse trabalho. Yuri Alberto foi potencializado, o Memphis então passou a jogar e ser protagonista. Então é observar o que funcionava e aos poucos adaptar. Não tem mudanças radicais para se fazer. Agora é o momento de ter pé no chão, até porque o Dorival é no dia a dia que ele vai sentir ali onde precisa equilibrar mais a equipe, ele vai sentir que vai precisar ter uma conversa ao pé do ouvido, né, prof? Com Félix Torres, com Kaká, para não serem tão intempestivos, o Hugo Souza, para não se expor tanto no jogo com os pés. Então, aos poucos, o Dorival deve acertar esses detalhes, mas para a escalação, eu vejo que é prudente dessa forma contra o Novo Horizonte. E é Copa do Brasil, né, Brelê? Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, na vida e na Copa do Brasil. Maior desafio do Dorival, botar a defesa para jogar num nível em que o ataque joga. E até porque... Mesmo nível que o ataque equilibrar o time. Tem que equilibrar. Até porque o Dorival chega num cenário que é de dor de cabeça todos os dias. Não existe tranquilidade no Corinthians. Como assim? Não, desde a gestão Augusto Melo acostumou o corintiano a não ter um mês de paz. Antigamente não era um dia. Teve muros pichados ontem, não teve? Não, mas
Mas vamos combinar, Abel, o Corinthians. Mas o Corinthians é assim. Mas na gestão Augusto Melo tem sido mais, porque não tem estabilidade nenhuma. E aí ganhou um paulista em cima do maior rival, momento de, pô, agora começou a temporada, aí vai mal na Sul-Americana, demite o Ramon Dias. No dia em que apresenta o Dorival, tá vivendo uma ressaca da apresentação do balanço, que é trágico. Um balanço que tem 830 milhões a mais de dívida numa temporada só. Isso daí é um escândalo, isso é pavoroso. Então, para o torcedor corintiano minimamente realista, a chegada do Dorival também não pode varrer para debaixo do tapete os problemas administrativos. Problemas que, mais uma vez, colocam Augusto Melo na mira do impeachment, e esse até, em relação a vai de bet vira um cisquinho perto do que é um balanço com 830 Calma, não milhões. Exagera também. Cisquinho, não. Mas Abel... Em termos morais, não, mas em termos de grana, Não, a dívida do pesada. Corinthians chegou a 2,5 bilhões de reais e 830 milhões acrescentados só numa temporada. Não, é um Isso escândalo. é bizarro. Você tem razão. E até, Mas o vai de bet também não é cisquinho, não, hein? é um escândalo, tá? Sendo investigado, mas isso daí pode dar margem para investigações ainda maiores, porque não é normal no futebol brasileiro, ainda mais numa temporada recorde para o Corinthians. O Corinthians faturou 1,1 bilhão de reais. Nunca tinha faturado. Tido Uma coisa é o que fatura, outra coisa é o que gasta. Pois é, mas é ainda mais escandaloso, Abel, porque com um faturamento desse tamanho, ter um déficit, um rombo desse, e até a gestão do Augusto Melo argumenta que quase 200 milhões de reais eram passivos não contabilizados pela gestão anterior do Duílio. E aí a gente pode, ok, 200 milhões, a gestão contabilizou, mas 830 milhões. Gestão anterior. Sem explicação. Gestão anterior, Brelha, que do ponto de vista financeiro, de como se trata o futebol, tem a mesmíssima cabecinha estreita. A mesma cabeça estreita. Esses problemas do Corinthians que você fala são jogados para debaixo do tapete são estruturais. Não adianta. Enquanto eu não encarar o problema de frente, vai ser isso. Prof, mas nesse caso, a gestão temerária, você não precisa nem ir a fundo, porque num balanço que acrescenta quase 1 bilhão de reais de dívida numa temporada, isso daí já é motivo suficiente para falar, essa gestão aqui não pode continuar. Então, mas quem fala isso? Cadê a ruptura? Cadê a perspectiva de ruptura? Que grupo fala isso? Quem vai falar isso? O estatuto do clube é tão arcaico que não prevê nem afastamento do dirigente que age dessa forma, porque talvez vão ter de apelar para a Lei Geral do Esporte, que é um mecanismo novo, para conseguir afastar o Augusto Melo se esses números se comprovarem. O Augusto Melo deve explicações à torcida do Corinthians. O Brelha. Finaliza para a gente falar de Ceará. O Vozão vai receber o Palmeiras. Eugênio, finalize, por favor. Rapidamente, a gente vai remeter aqui ao processo eleitoral do Corinthians, quando a gente olhava para as duas chapas e não via nenhuma delas potencial para resolver. E questionava, será que não tem ninguém com capacidade para gerir o Corinthians? E ninguém aparece. Ou existem essas pessoas, mas elas não têm a vontade de assumir o BO. Lamentavelmente, fica assim o clube entregue a esse tipo de situação.